Construção de um transformador. Por definição, um transformador, ou trafo, é uma máquina estática destinada a transferir energia elétrica ou potência elétrica de um circuito a outro. Ele tanto pode ser um transformador isolador, elevador ou rebaixador. Composto por um enrolamento que é formado por várias bobinas, em geral são feitas de cobre eletrolítico, recebe uma camada de verniz sintético como isolante. Também possui um núcleo que, em geral, feito de material ferromagnético, sendo responsável por transferir corrente induzida do enrolamento primário para o enrolamento secundário ou vice-versa. Inventado em 1831 por Michael Faraday, os transformadores são dispositivos que funcionam através da indução de corrente de acordo com os princípios do eletromagnetismo baseado na lei de Faraday, Neumann e Lenz, onde se afirma que é possível criar uma corrente elétrica em um circuito uma vez que esse seja submetido a um campo magnético variável. E é por necessitar dessa variação do fluxo magnético que os transformadores só funcionam com corrente alternada. Materiais: fio de cobre esmaltado, conforme o dimensionamento da potência do transformador, chapas de aço silício, que vem no formato das letras I e E, papel madeira ou fita crepe, parafusos, arruelas e cantoneiras e carretel. Este carretel é utilizado para enrolar o arame e evitar que o mesmo se disperse. Cálculo de transformadores. Antes de começar a construção de um transformador, é preciso atribuir uma tensão para o primário, uma tensão para o secundário e a corrente do secundário. A partir daí, todas as outras grandezas deverão ser calculadas com base em fórmulas matemáticas. Por exemplo, se você desejar construir um transformador com 220 de tensão no primário, 12 volts de tensão no secundário e uma corrente de saída de 30 amperes no secundário, então você já tem a potência do secundário, pois 12 vezes 30 é igual a 360 watts. O próximo passo agora é calcular a potência do primário. Como se trata de uma construção caseira, vamos considerar que o nosso transformador tem um rendimento de 80%. Então, a potência do primário será 360 dividido por 0,8, que é a fórmula decimal de 80%. Resultado, 450 watts. Se já temos a potência do primário, que é 450 watts, então temos também a corrente do primário, pois 450 watts dividido por 220 volts é igual a 2,04 amperes. Nossa próxima tarefa agora é determinar a secção transversal do núcleo do trafo, que é dado pela seguinte fórmula matemática. Seção do núcleo é igual à raiz quadrada da potência do primário, ou seja, raiz quadrada de 450 watts é igual a 21,12 centímetros quadrados. Com todas essas informações, já é possível calcular tanto o número de espiras do primário quanto o número de espiras do secundário. Se não, vejamos. Por definição, a fórmula para calcular o número de espiras em função da tensão do primário é igual a tensão do primário vezes 37,5, que é uma constante da fórmula, dividido pela seção do núcleo. Portanto, o número de espiras do nosso transformador vai ser 220 volts, que é a tensão do primário, vezes 37,5, que é a constante da fórmula, dividido pela seção do núcleo, que é 21,12. Isso deve dar 390,62. Se você arredondar, 391 voltas. Essa vai ser a fórmula para calcular o número de espiras do nosso primário. O mesmo procedimento deve ser feito em relação ao secundário, ou seja, 12 volts vezes 37,5 dividido pela seção do núcleo, que vai dar 21,3 voltas. Se você arredondar, 22 voltas. Mas qual será a bitola do fio?
Por via de regra, adotaremos a seguinte fórmula para encontrarmos a seção transversal do fio primário. Seção do fio do primário é igual a corrente do primário dividido por 4, que é uma constante da fórmula. Essa constante ela está muito relacionada com o grau de aquecimento do transformador. Poderia ser 3, poderia ser 6, mas a gente adotou um número médio aí que é 4. Portanto, a seção do primário vai ser a corrente do primário, que é 2,04 amperes, dividido por 4, que vai dar 0,51 milímetros quadrados. O mesmo procedimento deverá ser feito em relação à seção do fio do secundário, ou seja, a seção do secundário vai ser a corrente do secundário dividido por 4. Logo, 30 amperes dividido por 4 igual a 7,5 milímetros quadrados. No caso, fio esmaltado que tem uma seção de 7,5 milímetros quadrados. Detalhe: os fios esmaltados utilizados na construção de transformadores e motores de indução são disponibilizados através de uma tabela padrão americano chamado AWG, que é American Wiring Gauge. Para converter essas medidas precisamos de uma tabela como esta. Vamos ver como é que ficou agora nossos cálculos? Então a tensão do primário ficou em 220 volts, a corrente do primário 2,04 amperes, o número de espiras do primário 392 volts, a seção do fio do primário 0,51 milímetros quadrado, a seção do núcleo do trafo ficou em 21,12 centímetros quadrado, a tensão do secundário ficou em 12 volts, a corrente do secundário 30 amperes, o número de espiras do secundário 22 volts e a seção do fio do secundário 7,5 milímetros de seção transversal. Portanto, eis aqui o nosso transformador está pronto. Agora a gente vai trabalhar agora no processo de montagem. Vamos ver qual é o passo a passo da montagem de um transformador. Então, o primeiro passo é fazer um furo ali no carretel para a gente passar o fio, no condutor. A gente vai dar uma estanhada agora na ponta desse fio, para evitar. Esse fio deve ser soldado no arame, envernizado, né? Que também deve ser raspado para evitar a oxidação futura. Você usa uma lixa ali, uma lixinha fina para fazer essa engenharia aí e faz a solda entre o fio e o arame que vai ser enrolado no nosso primário. O próximo passo é colocar ali uma luva termocontrátil, um acessório utilizado. Quando você aquece ela se contrai e funciona ali como um isolante também, né? Coloca ali uma fita adesiva, uma fita crepe para prender na base do carretel. E a gente começa sempre pelo primário. Vamos começar a fazer as espiras do primário conforme os nossos cálculos apontaram, né? 392 voltas que você vai ter que dar ali no fio primário. Observe que é o fio mais fino, né? Porque é a mais alta tensão. A gente recomenda também, para evitar esquecimento ou perda, a cada 100 voltas que você fizer no carretel, você coloca uma fita crepe e anota. Porque se precisar refazer, não precisa desenrolar todo o carretel, né? Olha lá, você vai colocar ali as 100 voltas, as primeiras 100 voltas, e continua o processo a partir daí. Isso evita que um erro, ou seja, se a tensão não ficou legal, você consegue tirar 2 ou 3 espiras e não se perca no processo, né? A outra extremidade do fio, você faz o mesmo procedimento, dá uma lixada, né? Faz a solda, coloca a luva termocontrátil, e esses fios aí, esse par de fio é que vai receber justamente a tensão da rede, no nosso caso 220 volts. Uma parte do primário já está pronta. Na sequência a gente vai começar a fazer o enrolamento das espiras do secundário, que fica sobre o primário. A gente só vai tomar o cuidado de fazer um isolamento ali com o papel madeira, né? Antes de colocar o secundário sobre o primário, para evitar maiores problemas. Dá uma enrolada ali com crepe, né? Dá algumas voltas para ficar bem preso, bem firme.
bem isolado. Na sequência agora a gente vai começar esse é o papel madeira parafinado. Ele ajuda a dissipar o calor, né? E é um bom isolante. Uma fitinha de crepe ali para prender. Não se esqueça de colocar bastante pressão para compactar, senão o nosso secundário fica muito grosso e acaba não entrando no filtrado. Agora vamos começar a fazer o enrolamento do nosso secundário. Vocês observam que o fio está dobrado, mas não é necessário. Ficou dobrado ali porque o transformador vai ter um tape, né? Ele vai ter um tape de 110 e 220 volts, mas se a sua tensão só for 220 volts, não é necessário fazer daquela forma ali. Pode usar apenas um único fio, conforme a bitola encontrada no cálculo da seção transversal do fio do secundário. O mesmo procedimento deverá ser feito com relação à estanhagem do fio, para evitar problemas futuros, oxidação, né? Sempre solda ali, onde vai receber a tensão do secundário, normalmente é onde dissipa maior potência, portanto a corrente maior. No nosso caso aí, como um transformador rebaixador, por definição, tensões menores provêm maiores correntes, tá? Por isso que a corrente no secundário é de 30 amperes e o fio ele é dimensionado de acordo com essa corrente. Do contrário, nós teríamos ali um problema de aquecimento, né? Já que quanto mais fino é um fio, maior é a sua resistividade elétrica. Portanto, maior dissipação de calor por efeito Joule. Os detalhes ali no acabamento, né? Você lixa, já que o fio é envernizado, né? Você tem que dar uma lixada, senão ele não vai aceitar a solda. Esse é um fator bastante importante. Aquele fio do meio ali é o tape, o center tape. A gente está fazendo agora um teste de continuidade para saber se está tudo certo, né? Se há continuidade entre as extremidades do fio que vão receber a tensão reduzida. Vamos desenrolar agora e testar só parcialmente ali o tape. E agora sim a gente vai enrolar o secundário com uma fita crepe. Colocamos o papel madeira parafinado ali, dando o acabamento final no nosso transformador. Esqueça de prender bem, né? Para poder comprimir o máximo que você puder. Do contrário, isso não vai entrar nas lâminas. Essa primeira parte está concluída. Acabamento final ali, nós vamos fazer uma soldinha ali para soldar os últimos condutores. Coloca ali as luvas termocontrátil, faz um aquecimento. Esse material você consegue facilmente em lojas de materiais especializados, você vende por metro. É super barato isso aí, coisa de 5 centavos por metro, dependendo aí da bitola que você vai usar. Faz um reforço ali onde vai ficar a concentração dos fios. Toma cuidado para não ficar muito volumoso, né? Sempre tomar cuidado para não evitar um volume maior. Agora sim você põe ali uma cartolina comum, uma camada de fita adesiva e pronto, está aí o nosso transformador quase industrial. O próximo passo agora é encaixar as lâminas do tipo E
Você observa que uma invertida em relação à outra, né? Você vai colocando as lâminas até chegar ao ponto onde vai começar a ficar um pouco difícil de entrar, mas aí você, com um jeitinho, né, você consegue. É importante que fique bem apertado para evitar folga e vibração no transformador quando ele estiver em funcionamento. Você pode usar um martelinho para forçar a entrada das lâminas, com cuidado para não amassar, né? Lembrando que essas lâminas também elas são envernizadas, né, e são isoladas eletricamente umas das outras. Agora a gente coloca ali a lâmina tipo I para fechar o quadradinho, né, o retângulo. A gente vai fazer agora um teste que a gente chama de teste série, né? Só para a gente saber se está passando corrente elétrica nas espiras. Você coloca uma lâmpada em série com a bobina de transformador, fecha o retorno, se a lâmpada acender é porque deu continuidade, né? Não deu nenhum curto-circuito, a lâmpada acendeu. Aparentemente o nosso transformador está tranquilo. Agora a gente vai fazer o teste de tensão. Vamos ver se ele consegue realmente fazer o que propõe. Vamos aplicar ali a tensão no primário dele, para ver se ele vai funcionar. O próximo passo agora é pintar o transformador. Você pode aplicar ali uma camada de verniz, para dar um acabamento mais profissa, né? O transformador ficar com um aspecto bonito. Coloca os parafusos. Esse aperto é extremamente importante para evitar vibrações do transformador, já que ele pode vibrar devido ao seu funcionamento normal, né? Principalmente se ele for trabalhar com sobrecarga. Aperta bem. Essa ali é a nossa base do transformador, né? Essas cantoneiras aí, essa é a parte de baixo dele, onde ele vai ficar apoiado. Você pode até parafusar ele aonde ele vai ser instalado. Portanto, aí está o nosso transformador, que é muito fácil de ser construído. Evidentemente, se você não errar em nenhuma etapa do cálculo,